Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos! E aí, como vocês estão? Espero que bem. Por aqui todos bem, né? Nas energias aí do universo que eles nos mandam. A gente segue no ritmo. A Elisa até riu. Quando falo em ritmo, eu só lembro do bendito Silvio Santos, que fez a passagem até recentemente, né? Ritmo de festa. De festa. Então E vamos eu fazer um acho que é ritmo assim que de ele, festa. que É, ele gostaria sempre de ser lembrado, né? Com esse ritmo de festa. A gente também gosta, né? provavelmente. Apesar não, tendo as energias, né? A gente vive em meio ao caos, mas a gente tem um monte de milagres acontecendo também. Então vamos entrar Uhum. nesse ritmo, né? De olhar esses milagres aí. E aí, voltando para cá, né? Porque senão vocês sabem que eu vou para outro lugar. Mas voltando para cá, fazer uma pergunta. Eu vou começar com uma pergunta hoje aqui. Se vocês tivessem a possibilidade de resolver a vida em outro corpo, vocês mudariam, será? Muita coisa? Porque vocês vão estar em outro corpo, né? Tem outra vida lá. Será que vocês fariam diferente? Ou vocês continuariam vivendo a mesma vida que vocês têm hoje? Porque aí vocês não iam esquecer. Vocês iam estar com a memória ativa ainda. Não é igual agora que a gente vem, né, e não sabe de nada, então a gente vai viver realmente outra vida. Mas nesse caso da pergunta que eu estou fazendo é: será que com a consciência que vocês, né, vocês não esqueceram nada, trouxeram tudo da outra vida para essa vida, né? Só que num outro corpo, será que vocês fariam diferente do que vocês estavam fazendo antes? Isso é uma pergunta para vocês Hum. pensarem aí, né? E aí, com a pergunta feita, a série é sobre isso, né? É uma oportunidade que a pessoa tem. Nós vamos começar falando do Joey, que é, né? Fala o Porque nome do vocês sabem. autor. Vou falar. Então, gente, esse Joey é o nome dele na série, porque o nome dele na vida real, eu só vou falar dois nomes e muito mal Sim, ainda, tá o bom? último não Ele tem tem. o último nome eu não consigo falar. Ele se chama Pum Puripan, Uhum. né? E ele tá fazendo o papel de Joe. E aí a gente tem o Ming, que é o ator Up Pumpat. Up, eu falo Up, mas eu acho que é Up mesmo, sei lá. Que eu vou Não deve pro, ser né, Up. a gente lembra do inglês, então eu falo Up, Aham. mas eu não ouvi a pronúncia antes. E aí ele tem um monte de nome depois do Pumpat, que eu não vou falar. E aí depois nós temos o Tong, que também é o nome do personagem, e o nome do ator é Nossa, Jirakit. Uhum. Aí a gente tem o Sol, que é o Porsche Tanatorne. Olha os nomes. O sobrenome dele me recuso, porque não dá. E aí vamos ficar com esses por enquanto, aí depois a gente vai falando dos outros, né? Uhum. Porque aí eles vão aparecendo num contexto aí da série. E aí vamos falar rapidinho, porque aí a gente já vai entrando no ator, né? E já vai falando as emoções que ele vive nessa série. Então, o Joe, como eu falei, ele é o dublê do famoso ator Tong, né? E aí ele conheceu o Ming. E aí eles desenvolveram um relacionamento lá, tal, profundo. Só que o Joey não percebeu que o Ming. Gente, já vou avisar, tem spoiler, tá? Né? A gente mudou Uhum. um pouco da hora agora, então nós temos spoilers demais da conta. E essa aqui não dá para falar sem spoiler, porque ela é uma série romance fantasia e bem fantasia. Drama também. Bem Drama, drama. muitos gatilhos, né? Aqui Hum. tem muitos gatilhos, uma série de 12 episódios aí, de 58 minutos cada. Ela estreou aqui, né? Mundialmente, na verdade. Mundialmente, ela Hum. estreou no dia 26 de abril de 2024. Então, é uma série nova, né? Bem escrita, bem dirigida, né? Os fãs de BLs aí ficaram apaixonados. Eu também sou fã, mas eu não sou tão fã quanto a Elisa. Eu sou um pouco menos. A Elisa é mais que eu.
Mas eu sou fã também, mas eu não presto muita atenção nessas, né, nas fotos, né, na construção, eles falam muito, o pessoal que curte BL, eles falam muito de Só- produção, que teve um valor maior, né, para o pessoal produzir, teve mais dinheiro ali, né, gasto, então eles falam Uhum, muito disso, né? Então eles prestam mais atenção nisso, eu presto menos, eu vou mais para a história mesmo. Mas aí voltando. Então, o Joe não percebeu que o Ming sempre via ele como substituto. A série, eu não falei o nome, é My Standing, né, o nome da uhum. série. Depois a Elisa fala o inglês, que o meu é de milhões, dela é multimilionário. Então, depois ela Uai, fala. se o seu é de 1 milhão, se o meu for dois, é quase a mesma coisa. E aí, pelo nome, vocês já sabem, né? Ele tá falando, tá agindo como um substituto mesmo, ele é um dublê. E aí, quando a verdade é revelada, o Joey não sabe lidar muito bem com isso. Ele tem que trabalhar um cenário estrangeiro, e aí ele vai. Tem uma confusão muito louca nesse meio aí. Sim. E fica muito, muito bagunçado esse começo, assim, quando eu fiquei bem perdidona, né, nesse começo aí. E aí o Joey vai trabalhar porque ele precisava muito de dinheiro, ele tinha que resolver umas questões financeiras, e aí ele aceitou um trabalho, só que esse trabalho de dublê era muito perigoso, né? Ele tinha que fazer uma série muito perigosa ali, uma cena, e nisso ele cai num penhasco lá e falece. Mas ele Uhum, falece, só que assim, o corpo dele faleceu, mas ele acordou num outro corpo de uma pessoa que estava em coma. Essa pessoa sim faleceu, então teve uma troca de corpos aí, né? uhum, E aí ele acorda e se vê em outro corpo ali, tem outra fisionomia, mas ele tem todas as memórias antigas, ele lembra de um monte de coisa e ele não sabe o que está acontecendo. Quando ele se vê lá, tem uma mãe esperando por ele, porque ele não tinha mãe, né? Ele já tinha perdido a uhum. mãe. Ele era E ele, órfão. ele era órfão, e aí ele fala: Rapaz, onde eu estou? O que que eu estou fazendo aqui? E aquela mulher começa a chorar, e ele fala: Meu Deus, né? O que que está acontecendo? E ele fica perdidão lá. E aí ele vai tentar, só que eu achei um perdido assim, ele, claro, ele fica perdido, mas eu achei ele bem até tranquilo, né? Uhum. Pro o estado do negócio, porque eu sei lá, eu acho que eu ia ter um surto, né? Porque eu falei: "Ah, gente, né? Não me... Porque acho, né, Elisa? Eu não sei, a Elisa pode falar melhor aí nessa, mas eu ia surtar, eu acho. Não, acordar no outro corpo, acho que ia surtar também, porque a gente, querendo ou não, é muito apegado. Por menos apegado que seja, ainda é muito apegado ao corpo que tem, gostando dele ou não. Imagina se Não, mesmo, acordar, né? Sei lá. Eu acho que eu mesmo porque ele surtaria nem sabe o que também. aconteceu, né? Porque ele estava fazendo uma cena, de repente ele acorda. É, É. então acho que o ponto é muito isso, né? E fora que passou 2 anos, se eu não me engano, né? Tem um. Sim, não Provavelmente foi ele ficou em assim, coma 2 anos, né? Sei lá. que não foi, é que pra gente lá parece que foi de um dia para o outro, né? É, Mas não, mas ele teve um período lá que a acho mãe que ficou foram. esperando. É, e pro espírito também da gente que lê algumas coisas ou entende, né? Com literatura tipo espírita, literatura mais espiritualista e tal. A passagem de tempo é diferente. De repente, pro espírito do Joe um, talvez a gente fala Joe um e Joe 2 porque o corpo que ele, O outro o corpo, corpo que ele ocupa também se chama Joe. Então, provavelmente, vamos supor, no nosso interessante ponto de vista aqui, a passagem de tempo para o Joe na espiritualidade é diferente do que no tempo da Terra, que no tempo da Terra parece que se passou 2 anos entre o acidente que ele sofreu e ele acordar, né, despertar nesse corpo novo, e certo? aí, certíssimo. E eu com o Joe, assim, eu acho ele um cara, assim, muito emotivo, assim, ele é muito entregue, assim, né? Quando a gente Hum, vê ele antes do acidente, assim, ele era uma pessoa que ele se entregava, ele queria fazer aquilo e ele ia lá e falava o que ele estava sentindo, ele falava dos sentimentos dele, o contrário do Ming, porque o Ming uhum, estava com ele porque achava que, né, se apaixonou, ele era como ele era o dublê do Tong, ele era apaixonado pelo Tong,
Então ele ficava com o Joe por essa questão. Mas o Joey não sabia, claro. Então, mas o Uhum. Joey gostava do Ming e se entregou mesmo, assim. Gostava, E gostava, né? gostava, e eu achava legal a entrega e era ruim, por isso que eu falo E assim, ele era emocionado também, né? Porque emocionado. romantizou. Romantizou o negócio. E aí eu, né, gente, eu não julgo porque eu também, né, faço parte dessa turma do romance. Aí a gente começa a criar ilusões e aí não consegue ver a realidade do que realmente está ali Uhum, acontecendo. E o Ming, por conta disso, tratava muito mal o Joe. Então, até eu uhum. estava falando com a Elisa antes. Eu falava, eu perdoo o Ming metade. Aí a Elisa falou, mas quem tem que perdoar é o Joe. Eu falei, tudo bem, mas eu não perdoei, não. Aí por conta disso, porque ele foi muito judiado, né? E claro, o Sim. Ming falou para ele, mas deixou meio que claro assim que estava com ele não era sério, né? Era um negócio mais casual mesmo, mas ao mesmo tempo ele dava Dava uma esperança, uma né? Querendo ou esperança de que ia não. ficar sério. E o outro É, se entregou, né? De corpo e alma. Então ficou sim. ruim. Eu achei isso, me matou. E aí a E gente entra no relacionamento tóxico, né, Elis? sim. Então, você falou bastante do Joe, fala do Ming. O Ming, ele é um filho de uma família muito rica, que tem o Tong como praticamente cunhado, né? Era cunhado dele, na verdade. Então, o Tong é um ator e uma vez o Ming passou por como se fosse um telão, tipo Times Square, quando faz propagandas lá em Nova York, né? E aí ele viu as costas, até então, do Tong e se apaixonou, né, por aquela pessoa, pelo ator que estava naquela imagem na propaganda do filme. Mas até então, bom, enfim, depois a gente vê se revela essa parte das costas. Mas se você for prestando atenção, você vai descobrir. Ele se apaixonou por aquela imagem, sei lá. E aí ele pôs na cabeça dele que ele estava apaixonado pelo Tong. E o Tong vai se aproximando ali do Ming, vai se aproximando da família dele, da irmã dele, e vai construindo ali, né? Um grande de um P interesseiro. Às vezes eu comentei com Isso. a Ellen que eu parei de falar filho da mãe, de uma mãe muito querida, para só falar a palavra P para as pessoas, para os personagens, etc. Então, se eu falar P, ela vem com muita intensidade. Então, o Tom, como um personagem muito interesseiro, muito safadinho, muito esperto, no mau sentido, ele vai dando os pulos dele para conseguir ser o ator de cinema que ele é, para conseguir a fama que ele quer, o dinheiro que ele quer, etc, etc. E o Ming, um jovem, vai se apaixonando, um jovem mimado, tem tudo que ele precisa, ninguém diz não para ele, etc. Então, enfim, quando ele conhece o Joe é dublê do Tong, então eles são parecidos fisicamente e principalmente de costas. Tanto que nas primeiras cenas, até as primeiras imagens de propaganda da série, dos episódios, os primeiros, como que se fala? As primeiras interações mais afetivas, digamos assim, né, entre o Joe e o Ming, é tudo de costas. Sempre o Joe de costas pro Ming. Porque ele tinha uma obsessão com essa, né, com essa visão, É. uma paixão, obsessão, sei lá. E do jeito que vai se desenrolando a série, o Ming vai, pela obsessão também pelo Tong, até então, pelas costas do Tong, só que projetada no Joe, ele vai fazendo de tudo para que ele tenha o Tong mais perto possível, mesmo que ele não tenha ali um relacionamento, por assim dizer. Então, ele faz de coisas assim absurdas nessa primeira parte da série. Se eu não me engano, são os três primeiros episódios, que são a parte do Joe, o Ming, para você entender a história, até o acidente, né? Em que o Joe ele vai, tá numa moto e é uma companhia de muito assim, tudo errado, sabe? Não tem segurança direito, é tudo Tudo no. meia boca, é.
tudo por debaixo do pano para fazer dinheiro, desviar dinheiro, etc. Então, quem se ferra? O Joe. É, e aí você vai vendo o Ming, você vai descobrindo como ele é, as coisas que estão acontecendo. E lembrando que o Joe é mais velho que o Ming ele tem lá uns 20 e poucos anos, se eu não me engano. O Joe deve ter ele talvez perto dos 30, vai. É Mesmo por que não aí. pareça, né, assim, pelos atores que fizeram. Enfim, eu já vou contar de uma coisa assim interessante no meu emocional que essa série trouxe, porque às vezes a gente tá falando muito do emocional também dos personagens, né? Porque as últimas que a gente conversou não teve tanto impacto emocional, igual teve, enfim. Tipo, aquela do romance em Ragon, pra mim foi muito interessante. Tive liberações emocionais bem fortes ali. Qual o último que você comentou, Ellen, que teve? Ah, depois você lembra e conta. Depois eu lembro. Teve alguma que teve um impacto em você também, ou algumas mais no começo, que a gente falava do Dora aqui. Enfim, para mim é como se a série acompanhasse um momento de muito trabalho emocional, energético, porque ela começou em abril, terminou em julho, e aí eu até gravei um áudio para ela e falando, nossa, a série tá acabando, eu tô sentindo muita coisa, eu meio que projetei ali também no casal de atores, porque a indústria BL tem muita questão do fanservice, né? Então você meio que acaba apegada, sonhando aquela parte romântica sua, não resolvida no físico, se apega, sonha, etc. Então eu fui percebendo ali uma tendência a me projetar nos personagens nesse sentido de romance, de desejar algo, de querer algo. Então eu fui percebendo que, na medida que a série foi acabando, eu também fui me desapegando disso, ao mesmo tempo que eu senti ali, peraí, que energia estranha que é essa, de apego, de, sei lá. Também que como se fosse um ciclo emocional que terminava ali. E logo no começo tem uma cena que eu achei interessante, que me trouxe uma lembrança de em que eu dei o presente para uma pessoa e essa pessoa praticamente rejeitou o presente. Sabe quando você dá, escolhe, acha que a pessoa gostaria daquilo e faz. E eu lembro que eu paguei com o meu dinheiro mesmo, era tipo dinheiro de estágio, eu estava em outro país, então teve uma dedicação, digamos, né? E algo que eu esperava saiu totalmente diferente daquilo. E tem uma cena na série que o Joe compra um relógio pro Ming, e que era também um relógio que eu tinha comprado na época. E aquilo liberou uma gatilha emocional que eu fiquei, como diz a Ellen, chorando, vendo se eu não ia incomodar ninguém. Nem tanto, mas, tipo, chorei alguns litros de lágrimas aí. Chorei largado, E, igual o povo fala. é, e eu fiquei bem emocionada com essa cena, e aí fui entender a cena, deixei sair, a Ellen que escuta, né? Geralmente, não mais ligada à série. Aí, enfim, deixei sair. E tem essa parte que o Joe dá um presente pro Ming, que é um relógio, e aí ele fala: Ah, mas o relógio é tal. E aí o Ming, ele fala assim: Ah, mas esse não é o último modelo do relógio. O último modelo do relógio é este daqui. Aí mostra que ele tem. E aí o Joe fica, né, todo sentido. E aí eu lembrei dessa sensação, senti mais ainda. E então o Ming fala: Não, eu quero o seu presente, né? Tipo, ele não rejeitou 100%, mas teve toda essa palhaçada de não, mas esse que é o top de linha, assim, o mais caro. Enfim. E aí às vezes uma cena besta, porque a série é muito intensa. Essa é praticamente uma cena muito simples, muito simplória, sei lá, em relação a outros gatilhos que pode ter. Mas pra mim mexeu muito. E como essa foi lá mais pro começo e no final eu fui sentindo que eu tava fechando um ciclo também, aí eu fui trabalhar a energia justo dessa pessoa que eu dei o presente, mas que não aceitou, tava muito trabalhando a energia aí do feminino também. E, enfim, pra mim, a série em si foi muito boa, mas por esse trabalho energético, pra mim parece que ganha uma potência. Não sei se pra Ellen
é assim também, dependendo da série, claro, né? Só se não for uma série muito ruim. Mas falando do lado emocional, mais a parte de produção, de atores, de roteiro e tudo, foi uma série excelente. É, a série, eu achei linda a série, apesar dessas toxicidades aí, toxicidades, não sei, é isso aí, Toxicidades. toxicidades, tem muito. E aí tem os gatilhos para mim também, não na intensidade da Elisa, mas tem esses gatilhos desse tóxico aí que você se entrega e a Hum, pessoa não te. Porque, claro, a gente sabe que a gente vai doar sem esperar nada em troca, mas quando você está no relacionamento, né, é legal você ter uma troca, sim, né? Não tem jeito, você vai esperar, né? Então, é isso da pessoa se entregar já aconteceu muito comigo, e aí você acaba fechando, você se travando, porque você fala, "Ah, não, se eu fizer, a outra pessoa não vai." E aí a gente sabe que não é um problema do outro, é um problema nosso, que aí a gente precisa resolver, né? Então, não estou falando que a culpa é do outro, não, mas eu estou falando assim, que enquanto a gente não faz esse processo de olhar para a gente, de saber o valor que a gente tem, que tudo bem a gente se hum, entregar o máximo que a gente puder, e se o outro não retribuir, aí é uma questão dele, mas se a gente não tem isso bem trabalhado na cabeça da gente, a gente vai entrar em dor, né? E vai se sentir lixo sempre. E aí vai sempre hum. aceitar as migalhas do outro, né? Então isso para mim foi um ponto muito forte, porque daí eu fico aceitando as migalhas mesmo, porque como eu Nossa, e era muito. gosto, eu me entrego. E aí o outro não dá aquele valor, mas por que que ele não vai dar esse valor? Porque você não tem, você não se reconhece, né? E foi exatamente o que o Joe trouxe, né? Porque ele queria muito, ele era dublê, mas ele também buscava ser um ator famoso. E na hora que ele foi ser o ator famoso, né? O Ming fez o que fez com ele e ele não conseguiu ir para aquele lugar, né? Porque ele ia ter uma entrevista, lembra? Ele ia fazer uma Uhum, entrevista e o Ming prendeu ele em nome lá, não sei do que, né? Que eu não hum. quero falar do Ming agora, estou bravo com o Ming. Não, mas sério, mas assim, depois tem uma justificativa lá, eles trazem isso à tona, por que que ele fez aquilo e tal, resolveu pra gente na cabeça assim, explicou, né, que sim, mas não justifica o que ele fez, Uhum, porque, né, você tirou a oportunidade de outra pessoa, né, daquela pessoa brilhar. Mas como a gente sempre fala, né, assim, no lado holístico a gente sempre olha para isso, né? Tudo tá certo como tem que estar. Então tem certas coisas que vão acontecer independente, né, do que tenha. E aí é o que a gente começou falando aqui, a gente olhar para o, acho que eu não falei com vocês, gente, acho que eu falei isso com a Elisa antes, da gente olhar os milagres em meio ao caos, né? uhum, Então, às vezes a gente foca muito no caos e esquece do milagre. Então a série me trouxe isso, né, da gente estar naquele caos, mas a gente conseguir ver além daquilo e saber que as nossas bases de verdade, os nossos princípios, eles são valiosos para a gente, não para o outro. Então o outro nunca vai precisar, nunca vai ter que entender o que você tem como base de verdade, o que você tem como uhum, princípio, mas você tem obrigação disso, para que você saiba o seu valor no mundo e não aceitar migalhas, né? E aí com isso você consegue ver os milagres que tem no meio desse caos todo. E aí né, essa série me trouxe essa grande lição aí, né, de não aceitar esse tóxico, mesmo que muitas vezes a gente aceite porque a gente precisa aprender algo ali. Mas quando a gente aprende, a gente fala, não preciso mais disso, né? E aí uhum. conseguir sair desse lugar. Então, para a gente continuar e não deixar os outros personagens passarem em branco, tem um personagem que é muito importante, mas interessantemente, ele entra aqui como convidado. Mas ele tem um papel interessante, que é o Pio Wood, que ele é o dono da agência, ou o diretor da agência lá, não o diretor de cinema, mas o. Eu não lembro a profissão dele, mas ele cuidava, né, da agência de dublês, ele cuidava ali dos artistas, então eu não lembro exatamente o papel dele. O ator que faz é o Paradorn Vezurai. É mesmo. Ah, Ele é importante mesmo que ele que apoiava o Joe, né? só que ele tá numa lista, numa drama list, que ele tá na parte de convidados.
Outros atores que participaram e que aparecem até bastante. Ah, então, o Tong, ele acaba se casando com a irmã do Ming, que é a Mai. E quem faz a Mai é a Shu Nunicha, a atriz. Tem também o irmão do Ming, que depois aparece, que é o irmão dele, chama Mike, mas o ator chama Intouch Napat. Tem também o secretário do Ming, que aparece bastante, que é o Jin, né? O secretário é o Jin, e quem faz ele é o Billy Satorn. E tem mais alguns outros também. Ah, claro, vou falar do quem faz o Joe, né? O Joe número 2, digamos assim, que a história dele, ele passa por uma decepção amorosa, ele acaba sendo. Se aproveitam dele, porque ele também está na indústria do entretenimento, moda, que ele era modelo e estava vendo se talvez virasse ator ou coisa assim. Então ele passa por uma decepção amorosa, ele tem um relacionamento gay, homoafetivo, e acho que isso aí pode entregar, né? Porque também, querendo ou não, não demora tanto a ser descobrido na série. Ele acaba tentando tirar a própria vida e por isso que ele entra em coma. Então, no que ele entra em coma, o Joe, que é o personagem do Pum, ele, depois daquele acidente, ele assume esse corpo, vamos falar assim, uma troca de almas, e depois você vai descobrir o que aconteceu, né? E o corpo do primeiro Joe, o que aconteceu? Será que desapareceu? Enfim, aí tem essa história também depois na série, que é uma parte Deixa eu só bem falar uma pesada, coisinha né? aqui, Pode Elis. falar. Quem assistiu Alquimia das Almas vai entender essa troca de corpos aí. Ah, é Porque é muito verdade. parecida com a Alquimia das Almas, porque eles têm a lembrança, né? Eles só mudam de corpo mesmo, né? Continua com a mesma Hum. idade, tal, a mesma consciência, só trocou o corpo. Então, quem assistiu vai conseguir ficar de boa com isso. E a gente fez 2 episódios, né? Tem a Os dois episódios. Alquimia das Almas um e a Alquimia das Almas 2 episódios aqui do DoraCast, bem lá no começo. Então, quando a gente falava, eu sou a Ellie, eu sou a Elisa e esse é o Essa Elisa? DoraCast. Ah, é porque a gente é fofa, né, gente? A gente falava Sim, assim. a gente tava nessa vibe aí e é isso. É a vibe Aceitar, né? da Coreia, né? Que é muito isso, É, né? aí depois a gente vai assumindo mais, né? Qual que é essa personalidade das Doracasters. Que de fofas elas não têm muita coisa. Tem E algumas, mas não aliás, tantas. acho que é mais nos detalhes ou nas. Depende. Depende interessante do ponto de vista. Enfim, o, o Sol, aí não falou tanto dele. O Sol é um cantor, ele vai trabalhar na Coreia e ele tem uma paixão pelo Joe. O Joe, lá do começo. Ele retorna depois, e quando o Joe assume aquele corpo que ele recebeu, e depois da gente saber que o Joe número 2, olha, não falei o nome do ator. Quem faz o Joe número 2, só para só para separar um pouco, é o Winner Tanatat. E Mas ele não aparece, né? Porque o Pum continua muito aparecendo. É muito pouco. raro, né? Ele aparece nos detalhes, e é muito interessante isso, porque você estranha demais quando aparece ele. Porque aí você tem aquele incômodo de que se você fosse alguém que encontra uma pessoa que trocou de corpo e você sabe que aquela pessoa é aquela que você conheceu, deve ser muito estranho. Você tem, acho que, um mínimo do incômodo. Porque eles são Muito, totalmente muito diferentes, pouco. né? Fisicamente falando. Não tem nada a ver um com o outro, né? Então, Sim, parece, mas não sei. é Lembra, mas diferente. é muito diferente. Enfim, aí o Joe volta e ele volta é, igual ele fez a pergunta no começo. Você mudaria toda a sua história? Ele, os comentários que eu li aí nos comentários que a gente fazia sobre a série, seja em qual rede social for, é, assim, gente, mas o Joe só sofre, ele veio pra sofrer, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí, aquilo que a Ellen falou, né? De
Quando você não se valoriza, você vai querer jogar muito da sua energia para ajudar o outro, para viver pelo outro, às vezes. Então, ele só sofria, praticamente só sofria. Mas na segunda parte, quando ele vem como Joe, no novo corpo, mas com as mesmas memórias, com a mesma alma, pelo menos assim eu acredito, né? Pelo menos é a minha explicação ali, para eu entender. Como se a alma dele, a centelha divina dele, assumisse ali esse corpo novo. É, ele tem uma mãe agora, antes ele não tinha nem pai nem mãe. Então, para ele, e ele começa a criar um carinho por essa senhora, que trata ele muito bem, né? O Ming, ele, em 2 anos, ele vira modelo, se eu não me engano, e modelo principalmente. Depois aparecem oportunidades deles virar ator, etc. O Joe começa a ter uma oportunidade de, como ele tem toda aquela bagagem de dublê, né, ele começa a aparecer e as pessoas falam, nossa, mas você lembra muito aquele Joe que faleceu e não sei o que, não sei o que. As pessoas começam a ficar confusas. E quem é muito próximo dele, acho que isso é uma parte interessante de falar, né, pra gente meio que também contar um pouco mais da história e ir encerrando daqui a pouco. As pessoas que conheciam muito Joe, que trabalharam com ele, que gostavam dele, que, enfim, tiveram relacionamentos com ele, falavam assim, nossa, mas você lembra muito de ou tal, e começam a desconfiar, mas como assim? Como você sabia que a minha, por exemplo, esse senhor, o Piut, que era o responsável lá pela agência, vamos dizer assim, ele passou informações pro Joe na vida anterior dele, no corpo antigo, tipo de um irmão mais novo, de alguém muito próximo. Ele conhecia a família, sabia histórias que a esposa dele estava grávida de gêmeos, se eu não me engano, né? Parece que ela perde, e aí só quem estava lá muito íntimo saberia uma coisa dessas. Então ele deixa passar algumas informações que as pessoas à sua volta começam a desconfiar. E aí tem o desenrolar disso. Será que as pessoas descobrem? Será que como que desenrola? E aí o Ming também começa a perceber, e do nada também o Ming consulta lá um xamã, um guru, alguma coisa assim, que eu não sei qual a palavra certa seria. Acho que lá eles colocam xamã, né? É, xamã, guru, eu também não sei. Nos doramas coreanos a gente usa bastante xamã, né? Que a gente Xamã, vê né? lá, xamã. Mas lá eu. Mas enfim. É, esse guru começa a falar: o Joe não tá morto, não tá vivo. Uma coisa mais ou menos assim. Daí o Ming. Tá, o que que eu faço com essa informação? Porque ele quer a resposta. Mas esse xamã não faz o Ming meditar num tronco de árvore por várias horas. Foi muito engraçado essa cena. E ele lá, meditando, tendo os seus insights para ver o que que ele vai fazer com essas informações, né? Esse Joe novo é o Joe que eu descobri que, em certo ponto, é dele que eu gosto. E aí tem a história de o Joe vai aceitar o Ming, o Joe vai ainda vai continuar fazendo coisas e só se intrometendo em confusão e só tomando nas costas, digamos assim, uma expressão muito bem mais ou menos, sendo passado para trás, mesmo que ele evolua na carreira, a família do Ming, será que aceita o Joe? Será que não aceita? Porque o Ming, querendo ou não, sofreu com a morte, né, do primeiro Joe. É, Depois você fica porque sabendo. depois que aconteceu, aí ele. Porque ele gostava, mas ele não queria assumir esse gostar, né? Também. Ele ficava preso naquela outra pessoa que ele era apaixonado, mesmo sabendo que a outra pessoa tinha seguido o seu caminho, que é Tong. o Tong. Ele, né, sabia que seguia, mas ele continuava preso naquilo. Então, o quanto a gente tem de resistência, né? Eu não posso me entregar ao novo porque eu ainda estou preso, mesmo sabendo que aquele outro já não tem nada a ver comigo, mas eu fico ali Sim. naquele, né, naquele sofrimento mesmo. Eu quero aquilo, né? E aí uma coisa Sim. interessante, porque o Sol é o melhor amigo do Joe, né? Não, o primeiro Joe, eles são melhores amigos, Aham. mas ele era apaixonado.
Mas o interessante disso que eu achei é que assim, o Sol se dizia muito apaixonado pelo Joe, mas ele não sentiu a energia do Joe no corpo novo, né? Ele passou por Uhum. ele e não aconteceu nada. Agora o Ming passou e falou: Nossa, parece que eu Eu te já conheci, eu conheço. conheço isso. Só que ele olhou, não tinha nada a ver com o Joe, então ele falou: Não, não é. Mas ele sentiu. E eu falei: Olha Uhum. só como é um negócio forte, né? Que acontece assim, né? E aí eu falei, Sim. interessante isso. É, então, será que o Sol realmente amava? Não estou dizendo que ele não amava, que só quem sente isso que ama. Não, não é isso. Aham. Mas é que é interessante, às vezes você acaba confundindo uma amizade muito forte com amor, né? Porque você convive com aquela pessoa muito, então você acaba gostando, né? Tem jeito. É, porque numa amizade também tem admiração, tem as coisas que você Sim, gosta, tem aquela coisa que você recebe só daquela pessoa e que você dá também a intimidade, querendo ou não. Quanto mais amigo, você vai ficando mais íntimo, mais tem íntimo. mais liberdade, dependendo dos relacionamentos, mais toque, menos toque, etc. É, e o Ming, né? Será que o Ming depois, na medida que ele foi percebendo quem era esse novo Joe, ele vai fazer o esforço, ele vai se dedicar para conquistar essa pessoa, para ou reconquistar, e aí a gente vai percebendo essa história de amor entre os dois, que não passando pano para ninguém. Ah, o Ming errou muito. O Joe também fez o melhor que ele pôde, porque a vida dele teve muito sofrimento, muita dor, não foi uma vida fácil. A gente olhando, né, observando a série. O Tong, esse P, que a gente ficou muito É, esse P é um com P ele, mesmo. e é, aí você percebe que ele tá por trás de praticamente quase tudo que É, aconteceu ele com era um na manipulador, primeira né? parte, na primeira parte ele tava por Manipulava trás de tudo. tudo, eu acho. Depois na segunda você vai vendo e o Joe começa a saber disso, o que que ele vai fazer também? Será que ele vai buscar vingança? Será que ele vai dar um jeito de ter justiça, né? E quando ele volta para esse corpo, a mãe dele, que ele ganhou de presente, digamos assim, ela também tem os desafios dela, ela tá doente, ela tem uma dívida. E aí o Joe vai percebendo que não tem como ele fugir da vida antiga que ele teve. Ele meio que começa a repetir. Então, será que eu vou tomar novas decisões por vontade, mas talvez eu perceba que eu não consiga, porque tem tanto emaranhado já do passado, porque a consciência veio com ele, né? Se fosse uma consciência sem lembrar de nada, provavelmente ele seguiria a vida e pronto. Mas como ele traz toda a memória, toda a consciência, todos os sentimentos na alma que encarna ocupa esse corpo novo, novo para ele, no caso, ele vai percebendo que as coisas meio que não mudam muito. Mas por quê? Porque a gente não muda, né? Se para as coisas mudarem, a gente precisa mudar, a gente Precisa precisa mudar. fazer diferente ou tentar coisas novas, etc. E E aí chega num ponto que ele faz isso, né? Que ele fala, não, não vou aceitar as coisas mais tão facilmente, eu não tenho que aceitar isso, porque aí ele descobre o valor que ele tem, né? E uhum, aí ele vai tentando essa mudança mais, mas como a Elisa falou, ele tem uma memória e ele começa a fazer a repetição. É, porque ele tá acostumado com aquilo, né, gente? Mudar padrão, como a Elisa falou, né? Se a gente não mudar, você continua repetindo as coisas. E às vezes é tão automático, você não consegue sair daquele lugar, né? Porque você está tão assim, acostumado a fazer aquilo, que é natural. Aí quando você vê, você já fez, você nem percebeu, né, que já fez aquilo. é verdade, muito verdade. Então, é uma história bem interessante. Igual eu falei, é, é, é uma série BL bem feita, bem produzida, tem um roteiro muito bom, os atores estão muito bons, a direção tá boa. Eu só não gostei muito das OSTs ou as trilhas sonoras de antigamente, né? Que é as músicas que fazem especialmente para série.
Gosto, sim. Acho que as que eu escutei, gosto meio que do começo, mas aí depois entra numa coisa que, enfim, tinha que ter um defeito. Tem que achar um, né? Tem que achar um defeito. E não tem que ter defeito, não, mas tem um ditado e acaba repetindo. É, fofoca. Parece que o ator Up, ele não costuma repetir chip, né? Tipo, meio que faz uma dupla, né? Ele e um outro ator, e repetem depois. Vão trabalhar em novos BLs, novas séries. Ele não costuma repetir. Só que eles deram tão certo, assim, como parceiros de trabalho e amizade, pelo que dá para reparar acompanhando depois, que ele disse ontem, se eu não me engano, que foi dia 28 de agosto, que estão sim vendo novos projetos, Ah, talvez até bacana. já pro ano que vem, porque eles deram muito certo, pelo menos na Não, minha, na minha e na visão, eles deram tela foi muito muito certo. legal, eu também achei. Sim. Foi muito Então, legal. parece que eles estão conversando aí, vendo novos projetos, estudando possibilidades de fazer mais uma, provavelmente um BL, né? Porque tem a cultura do chip, principalmente na Tailândia, e até tem uma rede de TV, que é a GMM TV, que eu diria que é a maior, né? Que tem o maior número de atores e reúne, né? Talvez o maior elenco ali. Tem muitos chips, muitas duplas, e tanto de BL, que seria Boys Love, de GL também está começando a ter mais agora, e que seriam fixos. Então você cria ali um fandom, né, um grupo de fãs que vão gostar daquelas pessoas e torcer para aquelas pessoas. Tem a parte chata também, de fã chato, como a gente é chato também Ah, certas vezes. Não tô me tirando disso, não. Tem partes nossas que a gente acha chata. E não tem essa parte aí de hate, de separar chip. É tipo como se fosse um divórcio. Enfim, interessantes pontos de vista das minhas observações. e a Mas Tailândia tem não muito isso, né, Elisa, de assim, tem. eles fazem, quando eles juntam o casal, aí eles fazem uma série, e aí daquela série, eles, né, por exemplo, fizeram essa aqui. Aí eles vão fazer uma outra com esse casal começando a série, mas trazendo outro casal, então vai tendo uma sequência mesmo, assim, né, com novos casais, mas continuam aqueles Sim, antigos que fizeram a outra série, né? Então sim. é E interessante quando isso. você observa, pelo pouco que eu sei, é meio que eles fazem um trabalho de pegar essas pessoas, esses atores ou atrizes, eles começam a se dedicar a criar uma química, criar um relacionamento ali, para que as pessoas possam passar para gente que tem uma intimidade, que tem uma leveza, que tem uma vulnerabilidade, e querendo ou não, é isso que você acabou construindo, como uma grande amizade. E aí tem as, os sonhos, digamos assim, são casal, não são casal na vida real, não sei o quê, não sei o quê. E tem também a questão de romantizar isso. Tem um lado bacana, é legal você, de repente, romantizar até certo ponto, mas não pode roubar a liberdade da pessoa e nem a sua, né? Que às vezes a gente fica tão É, ué. obcecada numa coisa assim que você perde tempo de E lembrando que eles qualidade, são digamos atores, assim. né? Eles são Exato. atores, então eles podem não ser, né, homossexuais, eles podem ser hétero, e aí as pessoas têm né, umas questões aí, então a gente tem que prestar atenção nisso para a gente não se frustrar aí com coisas que, aí como você falou, né, você gasta uma energia desnecessária. Não precisa, Uhum. né? A gente pode estar investindo tempo em outras coisas ou em só simplesmente assistir mais BL mesmo, assistir mais dorama, escutar bastante aqui o DoraCast e sem se preocupar com isso, sem se ocupar É. demais com isso, né? Se ocupe com as suas emoções, né, com o que te causa, trate da sua vida, a gente sempre fala isso. Sim, eu Cuida ia da sua continuar vida. falando. É legal você olhar os atores, é legal a gente curtir alguma coisa sempre, mas a maior curtição da vida é curtir a gente mesmo, né? As coisas que a gente Aham. tem, os nossos valores, os nossos, né? Que a gente gosta, os nossos prazeres, isso aí que faz a gente mudar padrões, né? Sim. E para a gente finalizar, mais stand-in, independente de você passar pano ou não pro Ming,
a gente tá vendo como uma história, porque também teve muita divisão aí de pessoa que abandonou a série, porque foi muito intenso, e sim, ela é muito intensa. É, ou, sei lá, raiva multiplicada, quase ódio. Ou muita dó também, né? Tipo, coitadinho e vezes 100. Tem um final que uma pessoa gostaria de ver numa série que tenha relacionamentos. Então, tem um final bem finalizado e até engraçado, né? Um final Mas Skol. aí, Vou fazer propaganda da Skol. é redondo. Ah, Então, bom, recomendamos bastante My Stand-In. Eu falei para Ellen, vamos gravar de presente de aniversário. Meu aniversário já passou, mas ainda estamos no mês do meu no aniversário, então mês. quase no fim, no dia 29, faltam 2 dias para acabar. Mas saiu no Aí, mês. saiu. Então, agradeço ao que a série me trouxe de consciência, agradeço aqui a Ellen por aguentar os áudios. Mas a gente aguenta uma da outra, gente. A Então, gente fala, não tem jeito. amizade, né? É, E, e agradeço a vocês que estão escutando a gente e que se multipliquem essas pessoas. Vamos fazer desejos. Eu tenho feito muitos desejos esse mês, né? Eu não pedi, obtereis, então vamos vamos lá. pedir sado, como diz lá na, na Tailândia. É isso, gente. Nos assistam, nos sigam, né? Assim, quem tá afim de mudar padrões aqui no Dora, ou você muda ou você muda. De verdade, não é de zoeira, não. Ah, Porque a gente é o que a gente gosta, né? De levar esse tipo de consciência aí. A gente sempre fala que é expansão de consciência. Quando você tem informação, você tem condição de crescer, né? Porque você tem a informação, então você pode usá-la para o seu, né? Para usar no seu dia a dia. Então, o Dora quer trazer isso sempre para vocês, né? uhum, Um companheiro aí de café, de chá da tarde, né? Eu vejo muito assim. Eu escuto muito podcast assim, né? Fazendo as coisas. Então, é desse lugar que a gente quer falar com vocês, como companheiro assim de estar no seu dia a dia, né? Levando uhum. informação bacana de conteúdo. Tem fofoca? Tem fofoca, às vezes, mas a maioria do Dora é conteúdo que expanda a consciência aí. E de gente pra gente, né? Ninguém tá sendo Sim. personagem aqui, pelo menos o máximo que a gente consegue, a gente não tá sendo personagem. E o tanto que a gente também vê a nossa evolução no que a gente fala. Uhum. Parece que é um lugar que, tipo, vamos gravar e aí sai. E é E. isso aí, porque tem dia que a gente fala assim, hoje não dá, e a gente não vai Uhum, fazer, porque nós não temos condição, né? Então é muito isso, né? A gente está nessa. Tem os dramas que a gente enfrenta, tem, mas a gente tenta trazer isso de uma forma que vocês percebam que a gente vive como vocês, né? uhum, Passando cada dia um desafio aí, tem dia que é menos, tem dia que é mais, e a gente vai vivendo. sim. Então, Aguardo vocês no próximo, vou me encerrando por aqui, eu vou vamos parando por encerrando. aqui. Ela tá saindo de cena agora em Tô saindo de 3, cena. 2, 1. Pum. Até o próximo episódio.